Fala galera, beleza? Eu me chamo André, eu sou professor de Educação Física da Escola de Ensino Médio Mariano Martins, em Fortaleza, no Ceará, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre algumas características do esporte. As reflexões que eu vou trazer aqui, elas são inspiradas em um livro de um autor americano chamado Alan Gutman, que lá na década de 70 escreveu do Ritual ao Recorde, a natureza do esporte moderno. Nesse livro o autor tentou fazer uma análise da prática esportiva a partir da modernidade, comparando com outras práticas que existentes em outros períodos históricos antigos. Mas calma, a ideia não é fazer uma revisão do livro não, tá? É só a gente se inspirar um pouquinho nele para comentar algumas características. Vixe, André, de novo, o nome do livro tem esporte moderno. É esporte moderno. Pro autor, ele chama de esporte moderno. Para mim, é esporte. Isso varia de acordo com a definição, com o conceito que a gente tem de esporte. Eu, por exemplo, não vejo todas as práticas antes da modernidade como esporte, eu vejo como jogo. Já o autor, por exemplo, vê essas práticas anteriores da Grécia Antiga, da Idade Média, por exemplo, como esporte, um esporte primitivo, um esporte antigo. Por isso ele chama de esporte moderno. Tem um vídeo meu aqui no canal já sobre o conceito de esporte, vale a pena dar uma olhadinha. Bom, a primeira característica que a gente vai trazer é a igualdade. A igualdade está ligada a uma certa noção de justiça, de regras justas, né, para a prática esportiva, mas também de acesso ao esporte. A igualdade não é exclusividade do esporte. Qualquer jogo tem um pressuposto de igualdade. Um jogo de baralho, por exemplo, todo mundo recebe a mesma quantidade de cartas. Ninguém vai aceitar receber menos ou mais. Todavia, no jogo, por algum motivo, os jogadores podem aceitar regras desiguais. Sei lá, num jogo de bola, num racha, só tem 9 pessoas. A galera, para poder jogar, aceita que um time tenha 4, outro time tenha 5. É aceito essas regras que são um pouquinho desiguais. É possível aceitar umas regras que sejam um pouquinho desiguais. No esporte isso já não existe. Obrigatoriamente as regras devem ser seguidas e essas regras tentam garantir essa noção de igualdade. No entanto, a gente poderia refletir um pouquinho se essa noção de igualdade realmente existe no esporte no dia de hoje. Mulheres e homens estão em igualdade de prática esportiva? Será que as condições econômicas afetam a prática esportiva? Será que os valores que os times de futebol recebem, por exemplo, das cotas de TV, garantem esse senso de igualdade? Posso comparar o resultado de um país pobre e de um país rico nas Olimpíadas, por exemplo? A gente pode até pensar então que essa noção de igualdade ela acaba não sendo absoluta. Outra característica pra gente pensar é a especialização. Quando eu falo em especialização, eu tô pensando em algo, em personalizar algo, em aprimorar, em aperfeiçoar, fazer alguém especialista de alguma coisa. No esporte, um exemplo nítido de especialização é quando os atletas começam a abandonar seus trabalhos e viver apenas de esporte. O esporte se torna então um meio de vida, uma forma de trabalho. Outro fator nítido da especialização é que agora a performance esportiva, né, os resultados, eles conseguem chegar em patamares que eles não conseguiam antes. Se um atleta agora vive apenas pro esporte, ele se dedica mais, ele treina mais e ele consegue resultados maiores. Se antes eu conseguia, por exemplo, saltar 1,5 m, agora eu vou começar a saltar 2. Nas modalidades coletivas você vai ter agora especialização das funções. Então eu não vou jogar de goleiro, jogar de lateral, jogar de meio de campo no futebol. Eu vou me especializar em uma função só. Coladinho com a especialização, a gente tem a ideia de racionalização. Ou seja, agora a gente tem um aspecto racional. A razão vai guiar as decisões esportivas. É preciso algum nível de lógica entre o que eu tô fazendo e qual é o objetivo que eu tenho. Eu não vou tomar mais as decisões do ponto de vista da emoção, do que eu penso, de opiniões pessoais. Eu vou decidir tudo racionalmente. Pensar em racionalização implica a gente pensar também num aspecto científico, em ciência. É esse pensamento racional aliado à ciência que faz, por exemplo, melhorar os sistemas de treinamento, melhorar as formas de avaliar os atletas, começar a embasar inclusive até as mudanças possíveis de regras. Se a gente pensar em tecnologia, por exemplo, a gente vai conseguir ligar diretamente a essa ideia de racionalização. Hoje em dia tá todo mundo pensando muito nos aspectos tecnológicos, principalmente agora no futebol, com todas essas polêmicas relacionadas ao VAR. Seguindo a racionalização, a gente pode pensar também um nível de burocratização. A burocracia, então, se torna uma característica do esporte. Mas o que é burocracia? De forma geral, a gente pode pensar em processos administrativos, em formas, em mecanismos, em instrumentos para organizar alguma coisa. No esporte, por exemplo, como ele foi crescendo, foi evoluindo, foi se universalizando, você vai começando a pensar diversos processos administrativos para organizar toda essa grandeza. As regras que já estavam começando a ser escritas precisaram ser escritas ainda de forma melhor, mais detalhada. A exigência de documentos dos atletas, das equipes, para participação de competições, para comprovação. Depois você tem a inclusão das premiações em dinheiro que vão ficando cada vez maiores. Aí entra o acesso à mídia e aí mais contratos de publicidade. Tudo isso é burocracia. Além disso, a gente ainda pode pensar na dinâmica dos conflitos, né? Que aí a gente vai lembrar da dinâmica jurídica. A gente vai precisar de uma esfera jurídica específica para trabalhar só com esporte. Mais uma característica do esporte é a ideia de quantificação, né? De medição. Na prática, ou seja, medir, mensurar a performance, o resultado esportivo. Quem foi mais rápido, quem foi menor tempo, quem foi mais longe. Tudo isso é mensurável. Essa quantificação ela não é simples, não é banal, não é no olho. Pelo contrário, ela precisa de instrumentos extremamente sofisticados hoje em dia para medir nos mínimos detalhes. O cronômetro inventado lá
no século XVIII, século XIX, foi um grande diferencial nesse sentido. Hoje nós temos, logicamente, mais ainda do que o cronômetro. Nós temos medição de quase tudo, de velocidade da bola num jogo de futebol, de velocidade de corrida de um atleta de corrida em uma prova de maratona, enfim. Essa ideia de quantificação permitiu uma outra característica, que a gente pode chamar de superação, de busca pelo recorde, digamos assim, de superar os resultados. Como hoje eu consigo registrar e documentar tudo e medir exatamente cada resultado, eu consigo fazer uma comparação histórica. Então, ver, por exemplo, quem é o melhor, quem ganhou mais vezes. Essa busca pelo recorde, essa busca de superação no tempo, é uma característica do esporte nos dias de hoje. Para finalizar, eu trago duas últimas características que eu acho talvez as mais importantes, mais fundamentais. A ideia de universalização foi o que transformou um simples jogo em esporte, ou seja, permitiu que pessoas de diferentes localidades, de qualquer parte do mundo, praticassem uma mesma prática da mesma forma, com as mesmas regras. Um ponto importantíssimo para essa universalização foram a recriação dos Jogos Olímpicos. Lá nos Jogos Olímpicos, as modalidades são jogadas com determinadas regras, e essas regras valem para todos os participantes de qualquer local. Então, se você quiser competir lá, você tem que jogar aquele determinado esporte com aquelas regras. Por último, uma característica que parece banal, mas é muito importante, é a ideia de competição. Para ser esporte, eu tenho que ter algum nível de competição. Eu consigo falar, por exemplo, que não existe uma prática esportiva que não tenha competição. Se existir uma prática que seja, por exemplo, completamente cooperativa, de união entre as pessoas, não tem como eu chamar isso de esporte. No esporte, há um vencedor obrigatoriamente. Todas essas características que a gente trouxe não necessariamente são exclusivas do esporte. Vai pensar em uma noção de igualdade, especialização, até de quantificação e racionalização. Nos Jogos Olímpicos gregos, por exemplo, você vai ter uma noção disso. Até nas competições da Idade Média, você vai conseguir pensar, por exemplo, uma ideia de burocracia, quando os nobres precisavam comprovar com documentos a nobreza para poder participar. Mas o fundamental hoje em dia é que essas características elas não são mais acessórias, elas são fundamentais para a gente ter o esporte. Por isso que a gente pode dizer que elas são exclusivas do esporte, porque são obrigatórias. Talvez a universalização seja a mais importante de todas, porque um esporte é um esporte quando vale para o mundo inteiro. E o principal, essas características, elas elevaram uma prática de um simples jogo para a dimensão esportiva, hoje em dia mais privilegiada. Bom, pessoal, acho que era isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Para quem conseguiu chegar até aqui, muito obrigado. Beijo no coração. Até a próxima.